Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar de Saturno nos signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O elemento ar está relacionado com o princípio da mente lógica. Os 3 signos de ar, as casas a eles associadas e os planetas que os regem tratam de um ou de outro aspecto da mente e da necessidade humana de trocar informações com os outros e com o ambiente. Contudo, somente o homem analisa suas informações e tem percepção delas como informações. Saturno em Gêmeos e na casa 3 simboliza a esfera do que é intelectual, da educação, da comunicação e do movimento. A casa 3 oferece algumas informações sobre o tipo de mente que um homem possui, a maneira como ele age para desenvolvê-la, a maneira como ele se comunica e quais são os assuntos que o fornecem, alimento a sua nutrição intelectual. Gêmeos procura informação, acima de tudo, por amor ao conhecimento e não movido por uma finalidade material, e é simplesmente curioso a respeito da vida e de suas manifestações. Na qualidade de primeiro signo de ar, ele é o intelectual, diferente do seu signo oposto, Sagitário, que procura correlacionar os diversos fragmentos da vida e encontrar entre eles um significado comum que reflita um conceito muito mais amplo. Gêmeos se contenta em regalar-se com a diversidade. A terceira casa reflete este aspecto da mente e esta inclinação para perceber, analisar, diferenciar, rotular e seguir adiante. Saturno, na terceira casa, tende a bloquear o processo respiratório de inspirar e expirar. Ele pode produzir tensão na faculdade da comunicação e, em alguns casos, produz medo daquilo que é novo por causa da exigência de informação, daquilo que foi experimentado por Saturno na infância. Mas os traumas são causados com Saturno na terceira casa, quando na infância a criança, possivelmente calada e por esse motivo, passou por algum tipo de crítica ou foi criticada constantemente por coisas que dizia, já que a casa 3 refere-se à infância. Porém, em seu aspecto positivo, Saturno em Gêmeos, dentre todos os signos, são pessoas intelectualmente inteligentíssimas, porque os traumas, em suas versões, potencializa as habilidades. No caso de Gêmeos, habilidades intelectuais. Saturno em Libra ou na casa 7. Libra é o signo de exaltação de Saturno, porém é necessário uma minuciosa interpretação, porque a casa 7 é a casa do casamento e do parceiro no casamento, além de ser também a casa dos inimigos declarados. As características que são valorizadas nas outras pessoas e desejadas num parceiro
são simbolizadas por esta casa, assim como as características que são possuídas por nossos inimigos e através das quais nos tornamos vulneráveis à oposição. No sentido psicológico, a casa 7 é a casa da projeção, porque a casa 7 significa tradicionalmente a casa do outro. Porém, o outro está dentro do próprio indivíduo. E o que está oculto por trás da sua harmonia com um parceiro conjugal é o equilíbrio entre as metades yin e yang, masculino e feminino da sua própria psique. Quando Saturno está na 7ª casa, é oferecida a oportunidade de uma integração interior ou de um equilíbrio de opostos. Por esse motivo, a pessoa é bem mais sucedida no casamento depois de uma certa maturidade. A interpretação mais básica de Saturno na 7ª casa e um relacionamento realizado cedo é de tristeza ou dificuldade no casamento ou em outros relacionamentos íntimos. Saturno na 7ª casa tende a indicar um arranjo bastante doloroso por causa da solidão que dele resulta. Mas, no fim, o que é procurado é muito mais uma integração interior, um casamento interior e uma unidade interior, do que a dependência em relação a uma outra pessoa que se tornaria o centro da nossa vida psíquica. Saturno na 7ª casa oferece uma grande oportunidade de união mais profunda. O fato psíquico do qual o casamento é um símbolo e o tipo genuíno de um relacionamento que nasce de duas pessoas que têm seus próprios centros e que, por isso, mesmo estão livres para escolher conscientemente a união baseada em outros valores que não aqueles comuns, tais como a aparência, a condição financeira, a dependência emocional e a pressão social. Saturno em Aquário e na casa 11. Com Saturno e Urano, sendo que Saturno é o corregente de Aquário, a imensa sabedoria e profundidade talvez mereça um significado mais complexo. E é possível que a 11ª casa seja ainda mais complicada e mais obscura do que possa parecer. Segundo a interpretação tradicional, a 11ª casa é o ponto mais alto do progresso do indivíduo. Simboliza sua mais profunda imersão no mundo material. Se o círculo das 12 casas é visto como um ciclo de degraus, a 10ª casa, que pertence a Saturno, pode ser considerada o fim da escalada da personalidade. Nas duas restantes, a 11 e a 12, considerada com planetas de uma oitava superior, portanto, relacionadas com estados de consciência de uma natureza antes coletiva ou transpessoal do que pessoal. O indivíduo perde-se no grupo e assume
sua responsabilidade como uma célula pertencente a um corpo de humanidade muito mais amplo. Isso significa que a pessoa enfrentou e superou muitos testes e alcançou a integração pessoal. Isso significa que a passagem de Saturno para Urano marca a transição da supremacia da vontade pessoal para o desenvolvimento da consciência de grupo. Na maioria das vezes, são pessoas possuidoras de um temperamento fortemente aquariano, mas que, em alguns casos, ainda não desenvolveram um propósito que permita sua participação numa expressão mais ampla. Porém, a interpretação mais comum da casa 11 muitas vezes está relacionado a amizades, a aceitação social, e Saturno, na 11ª casa, poderá demonstrar sua insociabilidade e seu isolamento habituais, assim como alguém que não se encaixa no grupo, e ele pode se deparar com dificuldades ao tentar estabelecer amizades, assim como ao tentar atuar no nível social mais superficial. Porém, é a pessoa que contém o potencial do significado mais elevado ou mais universal. Enfim, Saturno, nos signos de ar, possui um aspecto relacionado tanto com a habilidade e com a posse de uma capacidade mental incomum. E o seu Saturno já se transformou em ouro ou ainda é chumbo? Se você gostou, curte, comente e até a próxima análise.